gente! Eu me chamo Stephanie. Olá, amigos, eu sou o Júnior, tá? Então, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar, sobre algumas perguntinhas que você tem que fazer, tem que saber antes de você namorar a pessoa, quando você tá ali conhecendo a pessoa. Esse tema do vídeo foi uma seguidora nossa que indicou e a gente está fazendo hoje aqui, para mostrar também para ela e para algumas pessoas. Quais perguntas você deve fazer para uma pessoa antes de conhecê-la melhor, antes de namorar? É de extrema importância, né? Ela fez uma pergunta que eu acho que vai determinar todo o futuro, entende? Assim, porque é importante. Não estou dizendo assim que é regra para todo mundo, mas essa pergunta que essa seguidora fez, ela vai beneficiar você e muita gente. Então, já deixando o recado, compartilha com muita gente, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho aí para notificar quando chegar no teu celular, tá bom? Isso Quando mesmo. a gente postar outro vídeo e assim possa chegar no teu celular, na verdade. Exatamente. Então, a gente escolheu aqui 3 palavras mágicas de início, 3 palavras. Eu perguntei pro Júnior, meu amor, qual as 3 palavras mágicas que a gente poderia definir, para tudo isso? O que você tem que ter, o que é principal, assim, para você ver na outra pessoa? E a gente definiu 3 palavrinhas mágicas. Mas a gente vai falar essas palavras só no final, então assista o vídeo inteiro, certo? E a primeira pergunta aqui que você deve... Na verdade, é algo que você deve ter atenção, meu? Isso. Assim, vamos dar um exemplo, bem rápido da gente. Quando a gente estava se conhecendo, a gente não faltou conversa, Antes mesmo da gente tomar a decisão de namorar, a gente passou um mês orando juntos, um pelo outro. Isso é importante, tá? Orar juntos, colocar o joelho no chão, porque Deus, ele conhece o futuro, ele sabe a pessoa ideal para você. Ele conhece muito bem. Então, a gente orou junto. E outra, a gente tirou uma vez, um dia quase inteiro, não foi, conversando, perguntando, olha só. E então a pergunta inicial, a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte: me fala sobre o teu passado, presente e a tua perspectiva de futuro. Olha, isso é importantíssimo, viu, gente? Olha só, por que então, que essa pergunta ela é importante? Aí você diz assim, Júnior, perguntar sobre o passado dela. Você não vai namorar a pessoa ou deixar de namorar porque o passado dela foi sujo, jamais. Todo mundo tem um passado, todas as pessoas têm um passado. Tem uns que têm um passado melhor, que eu digo assim, nesses termos, Mas tem outros que têm um passado mais sujo, mais cruel, enfim. Mas isso não vai determinar, porque olha só, as pessoas mudam, tá? E tem pessoas que poderiam ser uma coisa, mas se tornaram pessoas extraordinárias no presente, meu amor? Então, essa pergunta vai fazer você ter uma noção, porque querendo ou não, vai ter alguns traços do passado que ela vai permanecer. Então pergunta como é o passado dela, pergunta como é o presente, como é o dia a dia dela, como é a vida dela, os sonhos, isso é importante. Muito importante. O Júnior me perguntou isso quando ele foi... E isso foi algo que me chamou a atenção nele. Por quê? Porque antes todos os garotos já vinham com a intenção de querer namorar comigo e tal, mas nenhum nunca tinha feito essas perguntas. E eu já estava orando por ele há algum tempo já, por ele mesmo. Por alguém parecido com ele eu já orava há muitos anos, desde meus 11 anos. Mas por ele mesmo já orava há algum tempo, fazia uns 3 meses, 2 meses eu acho. E ele chegou pra mim e começou a fazer algumas perguntas. Quais são os seus sonhos? O que você gosta de fazer? O que você gosta de ler, Você gosta de ler, esse algumas é coisas, entendeu? E eu fiquei toda me tremendo. Nunca tinha acontecido isso comigo, porque ninguém tinha chegado pra me perguntar isso. Então, ele perguntou isso e eu fui sincera, no que eu respondi, fui muito sincera. Algumas pessoas podem não ser sinceras nas respostas. É por isso que é importante a conversa olho no olho. É importante demais, que você vai perceber se a pessoa tá mentindo ou não, entendeu? E vai ter outras coisas que você vai perceber mais que a gente ainda vai falar. Exatamente. Essas perguntas não é regra, por exemplo, para você entender a pessoa totalmente no casamento. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, vai mudar. No casamento aparecem algumas manias que a pessoa tinha, que ela não demonstra no namoro. Enfim, mas essas perguntas elas vão dar um norte, uma direção para que você possa entender. De verdade. Enfim. E a próxima? Olha só, defeitos e qualidades. A segunda pergunta você pode perguntar assim, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades? Isso não pra você, por causa que ela tem muito defeito, eu vou deixar de conversar com ela ou vou abandonar. Não. Uma das coisas que é interessante, eu sempre falo, a gente fala junto, é o seguinte,
O segredo do casamento, o segredo do relacionamento, de uma vida conjugal está em lidar com os defeitos e não com as qualidades. Olha que legal. É verdade, isso com certeza. Porque lidar com a qualidade é muito fácil, né? Ela ser carinhosa, ela ser bondosa, ela ser atenciosa, é uma maravilha. É ótimo, né? Agora quando ela age, por exemplo, vamos supor, eu falo alguma coisa, ela age também, né? Descontando ou fazendo a justiça dela também. Isso vai gerar, enfim. Isso vale até ressaltar algumas coisas. Antes da gente casar, né, eu tava com alguns probleminhas na minha família e eu era muito estressada, tava muito estressada, muito ansiosa, isso acabava afetando o meu psicológico, eu tava muito estressada, sabe? Até algumas vezes eu era violenta mesmo, assim, questão de estresse mesmo, sabe? Bastante. Mas o Júnior não me deixou por conta disso, né? Olha só, mas sabe o que é importante, né? Eu não deixei. E outra, isso a gente tava namorando, gente. Eu poderia ter dito, não, essa pessoa eu não vou querer ela. Mas eu vi ela daquele jeitinho no namoro de eita. Eu vi ela no pior estresse da vida dela. Assim, um dos piores, não vou dizer o pior. Né? Mas foi um dia que eu digo, caraca, eu não entendo por que ela agiu dessa forma. Mas olha só, pessoas chegaram e disseram, se eu fosse você terminava, se fosse você eu deixava ela. Você vai sofrer, e assim, eu digo, meu motor com você até o fim, tá? Ele me ajudou. Ou seja, muito mesmo. As qualidades e os defeitos, né, são importantes. Você vai entender as qualidades da pessoa e você vai entender os defeitos. Então, são perguntas que vão te ajudar, e que não estou falando, né, amor? A gente tá falando aqui. Vai orientar você, te dar uma iluminação melhor para você decidir. Porque às vezes decide errado porque você não conversa. E isso é a experiência que a gente tem, né? Por exemplo, às vezes a gente não pergunta a pessoa como ela é, enfim. E aí acaba entrando no namoro, e aí, ainda bem, assim, né, digamos assim, que é no namoro. Porque se não for no casamento, casamento é pra vida inteira, tá? Mas eu mudei, viu, gente? Eu tô melhor. Isso, hoje ela... você não tem noção. Só era... Era só estresse mesmo. Estresse, sabe? Às vezes o ambiente influencia pra estresse. Também, viu? E tudo mais, enfim. E por isso que eu tô falando, né? Melhorei muito. É uma esposa maravilhosa ela, tá, gente? Maravilhosa. Tem que falar, tá? Olha só. E qualidades também, né? Qualidades tem bastante. Qualidades, é importante você perguntar pra ele, sim. né? Quais são as qualidades. Pra ele, pra elas. Pra ele, pra ela, né? Tanto faz. Mas pra você saber se as qualidades dele parecem com as suas e tal, quais são, né? É importante. Você vai gostar, isso é muito importante. Se tem algo em comum, então... Eu costumo dizer que é o seguinte, né? A questão do relacionamento é muito bom quando você namora uma pessoa que tem algo em comum com você. Né? Não vai ser tudo, né? Mas quando tem muita coisa em comum, né? E a próxima é, você vai chegar pra pessoa e vai dizer assim, eu posso ir aí passar um dia com você e sua família? Um dia ou uma tarde. Que seja um tempo razoável pra você fazer algumas perguntas, conhecer melhor a convivência, a família. E isso, olha só, se você for homem, você vai perguntar pra mulher, né? Eu posso ir na sua casa, olha só, eu gostaria que você fizesse... E, olha só, aí você fala assim, ó, eu gostaria que você fizesse um almocinho delicioso pra nós. Aí você vai dizer, aí você já vai saber se ela sabe cozinhar, tá? Olha só que maravilha. Aí você vai fazendo as perguntas. Aí você vai, não precisa ser só uma vez, você pode ir lá outras vezes. Convida ela para ir na tua casa, conhecer a tua família também. Tem que ter primeiro o laço de amizade com você, com a família e tudo mais, não é assim que funciona? Então, você vai fazer essas perguntas aí, tá? E se você for mulher, você faz pra ele. Olha só, tô indo aí na sua casa, conhecer você e sua família melhor, então você vai lá e conversa de frente. Ele fez isso, olho no olho. Foi. A gente marcou o almoço e aí você vai vendo como é que a pessoa é com a família, se ele é um bom filho. Isso. Não é regra pra todo mundo também, mas se ele é um bom filho, na maior parte dos casos, a estatística, ele vai ser um bom marido, tá? Então olha como ele trata a mãe, olha como ele trata a família. E como ele é servidor na família, enfim. E nisso você já vai ver, né, se a pessoa trabalha, se a pessoa, né, quando você for visitando a pessoa, você vai ver se ela trabalha, se é uma pessoa que... Se é determinada, né? É determinada. Não vou dizer que é uma pessoa que acorde cedo, mas... Porque hoje em dia, né, tem vários trabalhos, até pela internet, né, o mundo tá muito atual, isso é muito bom. Mas, assim, se a pessoa é determinada, essa é a palavra. Se ela tem um objetivo e metas a alcançar. Tem objetivo, você vai ver também a questão da família, se você vai se dar com a família, né? Você vai ver muito isso, entendeu? Então é muito bom que você esteja... E outra, mesmo que se você for homem, não se der bem com a família da menina que você está conhecendo, da mulher que você está conhecendo, ou se for o homem, vice-versa, ou a mulher que estiver conhecendo ela, não se der com a família, não vai deixar de conhecer a pessoa, de casar com ela, só porque a família está
impedindo ou tá dando um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque você vai casar com uma pessoa, você vai ser feliz com ela. Ah, vai atrapalhar? Se vocês permitirem, vai. Tá? Não é assim que funciona? Se vocês permitirem, vai. É um pouco chato, não estou dizendo que é bom. Mas você vai abrir mão da sua felicidade, de um amor que você pode ter para a vida inteira por conta de terceiras pessoas. Então, analisa bem isso, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso mais aqui em um vídeo, né? Sobre as famílias que a gente passou, que a gente enfrentou, enfrenta. Exatamente. Depois a gente pode falar sobre isso mais. Mas a gente não quer que o vídeo fique muito longo, então vamos para a última, né? Que é a mais importante. A gente colocou aqui como última, que é para ressaltar mais, mas é a mais importante de todas. Você pergunta o seguinte, o que você acha de Deus e qual a sua religião? Aí você diz, mas isso aí não é importante. Não importa a sua religião, tá? Se você é católico... A gente sabe que tem muita gente aqui, né? Que talvez não tenha nenhuma religião. Eu sou católico, Júnior, eu sou evangélico, eu sou espírita, não sei qual é a sua religião, tá? Mas isso se aplica para todas as pessoas que têm fé em Deus, porque a sua religião não vai determinar você se conectar com Deus, o que vai determinar é a sua fé. Mas por que é importante? Porque apóstolo Paulo, os princípios milenares da Bíblia funcionam e sempre vão funcionar. E ele fala assim, não se põe em jogo desigual. Por quê? Porque, olha só, imagina só, você é uma pessoa que vai para uma igreja, sua esposa vai para outra pessoa que está conhecendo, aí fica aquele ambiente chato, então é bom vocês compactuar da mesma fé, que vocês... Eu acho que vocês estão conseguindo me entender bem, não é assim? Sim. Então, veja bem qual é a pessoa que você está escolhendo, a fé dela, isso é importante, tá? Porque, olha só, tem pessoas que procuram um esposo servidor, um esposo que ame ela de verdade, está procurando na balada. E na balada só tem pessoas que querem um momento com você. Você que é mulher, ou você que é homem também. E olha só, é mais propício uma pessoa que está na igreja. Não estou dizendo que é regra, né? Não é regra, né, tá, gente? A gente não tá julgando aqui ninguém. Pode não. ser que você encontre uma pessoa boa, né? Dentro da balada, ou enfim, qualquer outro lugar. Mas é o que é mais provável que a gente tá dizendo. É estatística. Aqui, eu não vou... É questão de estatística. As estatísticas mostram exatamente isso, não é isso, meu amor? Isso. Então, analisem bem essa questão. Se a pessoa serve a Deus, se ela ama Jesus. Porque se ela amar Deus de coração, se ela for fiel aos princípios, aí ele vai ser um bom marido e ela vai ser uma boa esposa e vice-versa, né? Sempre falando nessa questão. Na verdade, né, o princípio de tudo e o que está na base disso tudo, né? Fala sobre passado, presente, defeitos. O que está na frente disso tudo é isso, o amor a Deus. Se a pessoa amar a Deus, com certeza ela vai te amar. Porque quando a pessoa ama a Deus de todo o coração, ela consegue sim amar outra pessoa. Exatamente. Entendeu? Não é regra também. Pra você dizer assim, gente, vocês estão falando aí, não é 100%, não é regra pra todo mundo, né? Porque tem pessoas que são um pastor, mas bate na esposa, não tô julgando nenhum pastor, falando assim, no geral, tá? Ou, enfim, né? Tem pessoas que dizem assim, não ama Jesus. Mas aí é bruto com a esposa, enfim. Então, amar a Deus na prática, né? Não é dizer, eu amo a Deus e faço coisas erradas, exatamente. Né? Mas amar a Deus na prática. Isso. Dizer que ama e amar de verdade. Então você tem que observar isso. É algo que é muito difícil, né? A pessoa demonstrar assim de verdade, né? Só vai demonstrar, muitas pessoas só demonstram no casamento. Demonstra antes também, tá? Alguns gestos, palavras, você pode ver também isso, certo? Mas é algo muito importante você ver isso. Né? Aí eu quero dizer uma coisa pra você. Se você é feliz na vida conjugal, é culpa sua, né? É culpa sua no sentido bom, no sentido positivo. Se você é infeliz na vida conjugal, infelizmente, a culpa também é sua. Por ter decidido, por ter não ter tido cautela. Então, tenham cautela, né? Mas agora só, se está nesse caminho, conserta. Né? O carro, quando ele acabar a gasolina, ninguém joga fora, abastece. Então, conserta e que vai dar tudo certo, tá? Se você já é casado, se você ainda não é, então analisa essas perguntas. E aí, as 3 palavras mágicas para encerrar, a gente vai resumir bem rápido, para não ficar tão longo. A primeira é o quê? Sinceridade. Isso, sinceridade, né? A pessoa tem que ser sincero, tem que demonstrar de verdade, falar a verdade. Exatamente. Você vai perceber isso, não é regra também, a gente sempre fala assim, né? Porque, olha só, o contato no olho vai mostrar. E olha só, se vocês fizerem uma pergunta em um dia e outro dia depois você fazer a mesma pergunta, se a pessoa falar uma coisa diferente, você já vai notando algumas coisas. É verdade. Entende? Isso, viu? Então, a sinceridade você vai notar
Por isso que é bom contato de amizade. Você cria primeiro amizade. Salomão com Sulamita, primeiro ele se tornou amigo dela, depois ele foi lá, né, e casou. Leiam o Cântico dos Cânticos na Bíblia, é muito bom, viu? Também, pra vocês. Não importa qual a sua religião, leia pra você entender. Mas é muito interessante. Lá vai dar os conceitos de um relacionamento saudável, né? Isso, e a segunda palavrinha é atenção. Atenção com o quê? Atenção dele para com você. E você também ter atenção em relação a ele, entendeu? Observar tudo, entendeu? Os pequenos detalhezinhos. Exatamente. Você observar a atenção dele para com você, certo? E você também tem que fazer isso, né? Pra ele ter com você também. Exatamente. Ver como ele trata, assim, falando dessa questão, como ele trata os animais, como ele trata a família. Aí você vai ver um pouco do carinho dele em algumas coisas, em alguns gestos, em alguns atos, como ela falou, tá? E a terceira e última, né, pra encerrarmos, é o caráter. É a mais importante, tá, gente? É o caráter. Analisa o caráter nos gestos, nas palavras, nas atitudes do dia a dia, tá? Quando você estiver tendo contato, quando for na casa dele e vice-versa, e quando você for na casa dela, né, se for o homem, então analisa bem isso, analisa bem o caráter, tá? Porque olha só, querendo ou não, infelizmente, às vezes tem pessoas que demoram muito para mudar alguns hábitos na vida, né? Então, se você, mas eu quero casar mesmo assim, tá? E entendendo uma coisa, que ninguém muda ninguém, né? Assim, ninguém muda ninguém. Você precisa mudar a si mesmo. E com o teu reflexo, a outra pessoa vai mudando automaticamente. Isso é lindo. Isso funciona, gente. Se você tomar essas atitudes diferentes. A pessoa falou mal comigo, eu vou falar mal com ela. Não. Trate com amor. E aí a pessoa vai doer mais nela, ela vai entender, eu tô errado. Enfim, então muda primeiro você e a pessoa vai mudando aos poucos, tá? Exatamente, viu? Sigam os conselhos que eu tenho certeza que vocês, meninas, vão achar o príncipe encantado de vocês, assim como eu achei o meu. Olha aí. Entende? Os meninos também vão achar a princesa, né? Exatamente. Então, foca nessas perguntas. Coloque em prática, tá? Pra vocês verem como funciona de verdade. Isso mesmo, gente. A gente tá falando de algo que a gente fez, não, meu amor? Porque, olha só, coisas que funcionam é bom a gente falar. Então, a gente tá falando de algo que funciona, tá? Então, coloque em prática. Deus abençoe, né? E lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra muita gente, tá? Compartilha aí, gente, geral, certo? Então, até o próximo vídeo. Abraço, tá?